Olá, muito boa noite para você. Estamos no ar com o Ônibus TV nesta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Estamos no ar com transmissão para todo o Brasil. E já iniciamos essa edição falando do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio anunciou que a partir desta semana, mais 2 linhas de ônibus e 3 serviços especiais voltam a circular no município. Já com os usuários do transporte coletivo na Zona Oeste, podendo contar com as linhas 830 Pedregoso Campo Grande, que já retornou ontem, terça-feira, e a 842 Paciência Campo Grande, que retornou à operação hoje, dia 23, quarta-feira. De acordo com a Prefeitura, 3 serviços especiais com horários específicos também entram em operação. São eles: o SV 692 Meyer Alvorada, o SV 831 Colônia Taquara e o 600 Boiúna Sáenz Penha, que contemplam a operação de outras linhas. Com o retorno destes itinerários, serão 64 serviços de ônibus a mais na capital desde o dia 1º de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. Em São Paulo, tarifa zero. Não. Na verdade, em curto prazo, a possibilidade de um aumento ou, no máximo, um congelamento em 2023, o que deve pressionar ainda mais os custos e a necessidade de subsídios ao sistema de ônibus, uma vez que o último reajuste aconteceu em 2019. Se já não bastasse a polêmica do fim dos ônibus a diesel, a Prefeitura de São Paulo lançou mais essa, tarifa zero, que tá dando o que falar em toda a cidade de São Paulo. Na manhã da última segunda-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi questionado sobre as tarifas de ônibus. Nunes disse que em dezembro deve ser definido se haverá manutenção da tarifa de R$ 4,40 ou reajuste, e que a queda no número de passageiros de ônibus aumentou a pressão dos custos. Abre aspas, segundo o prefeito. Sobre a tarifa, estamos fazendo análise. Evidentemente, em dezembro teremos uma decisão com relação ao ajuste tarifário ou não. Isso depende de uma série de outros fatores. Só lembrando que a gente tem 80% do número de usuários de ônibus que era anterior à pandemia na rede de coletivos. O metrô também tem um número menor de passageiros. Tendo um número menor de passageiros, há uma receita menor. Fecha aspas, segundo o prefeito. O prefeito disse ainda que precisa conversar com a equipe do governador eleito Tarcísio de Freitas, que assume em janeiro de 2023, porque o sistema de ônibus é integrado com os serviços de trilhos, metrô, CPTM, Via Mobilidade e Via 4. Porém, Nunes negou que falou sobre tarifa zero. Abre aspas. Olha, eu não falei de tarifa zero. Não vou deixar claro assim. Eu pedi um estudo à SP Trans e alguém vazou a informação. Mas não tinha problema, porque não é nenhum sigilo. Eu pedi esse estudo. A SP Trans está fazendo o estudo. Ficou a meu cargo entregar em 60 dias. Contratamos uma grande consultoria para análise do ponto de vista financeiro e jurídico. Agora é aguardar o resultado e, se for possível, a gente implanta. Se não for possível, vou mostrar os dados para vocês do resultado dos estudos. Acho que está muito prematuro em relação a este tema. Completou, fecha aspas. O que a SP Trans tem mostrado são perspectivas de aumento dos custos do sistema de ônibus e a necessidade de aumento de subsídios. Nós mostramos isso tudo aqui na segunda-feira para você no Ônibus TV. A Black Friday está chegando e as empresas de ônibus já estão se movimentando para oferecer os melhores descontos possíveis. Porém, como mostramos na primeira edição do Ônibus TV na segunda-feira, à 13h, fique de olho com as fraudes e com os espertinhos que tem por aí. Mas, fugindo desse tema de fraudes e etc., a Aviação Garcia, já ativa na Black Friday, já iniciou a sua venda de passagens com descontos. A ação que a empresa realizou em 2021 vai se repetir em 2022 com descontos progressivos de 30% a 90% nos preços das passagens atualmente. O Grupo GBS avisa que somente serão válidos os cupons para passagens adquiridas pelo aplicativo das empresas. Assim, a sugestão é baixar o app da Aviação Garcia Brasil Sul, disponível na App Store e na Google Play.
A promoção começou hoje, com redução de 50% no valor das passagens. Amanhã, dia 24, os descontos sobem para 60%, para chegar na sexta-feira com os preços mais baixos, com ofertas que chegarão a 90%. O Grupo GBS informa que os cupons têm número limitado. A divulgação da campanha estará disponível nos sites viaçãogarcia.com.br e brasilsul.com.br e redes sociais das empresas, cujos perfis são estes: facebook.com/viaçãogarcia, facebook.com/viagem Brasilsul, instagram.com/viação Garcia e instagram.com/brasilsul oficial. Para não perder o início da promoção, é só acompanhar desde já os canais na internet. As passagens adquiridas na Black Friday poderão ser utilizadas para viagens até o dia 10 de dezembro. Não é só a Aviação Garcia que vai participar da Black Friday. A Boozer também embarcou na onda de promoções. De olho na alta temporada do turismo nacional, a startup Boozer está no ar com sua maior campanha de varejo do ano, a Black Friday, com preços inéditos para mais de 700 destinos. Válida para viagens reservadas até a próxima sexta-feira, dia 25, há opções saindo e chegando de cidades como São Paulo, Recife, Angra dos Reis no Rio de Janeiro, Balneário Camboriú em Santa Catarina e Belo Horizonte, com preços a partir de R$ 9,90. Que promoção, hein? Quem acessar o site ou aplicativo da startup até amanhã, quinta-feira, dia 24, encontrará trechos com até 80% de desconto. Já na madrugada de sexta, dia 25, os descontos chegarão até os 90%. As viagens em promoção podem ser conferidas em www.boozer.com.br. A expectativa da marca é impulsionar em até 80% as reservas na plataforma durante o mês de novembro, quando comparadas às da campanha da Black Friday do ano passado. Em um cenário de alta das passagens aéreas e de instabilidade no preço da gasolina, vemos que o ônibus tem ganhado a preferência de quem viaja pelo Brasil. Por isso, estamos trazendo uma proposta de ofertas diárias, com preços acessíveis e inéditos, para destinos em todas as regiões. Esse é o momento ideal do viajante se planejar para as férias e para o verão. Queremos ajudar o cliente a realizar seu desejo de compra, de forma prática e sem burocracia, ressalta Flávia Oliveira, diretora de marketing da Boozer. Temos notícia da Itapemirim hoje, aqui na nossa programação. A Suzantur entrou na justiça para que a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, emita em até 48 horas após a notificação a LUP, licença operacional, e assim, a empresa de ônibus de Santo André no ABC Paulista seja autorizada a começar a operar as linhas das falidas viações Itapemirim e Caiçara. A companhia, que guarda boa parte dos ônibus rodoviários numa garagem no centro de Santo André, ainda pede uma multa de R$ 100 mil à Agência Federal. O pedido foi protocolado na última segunda-feira. Para isso, a empresa de ônibus do ABC Paulista pede que a ordem seja direcionada ao procurador Eduardo de Almeida Ferrari, da Procuradoria Federal, sediada em São Paulo, responsável pela NTT, uma vez que a agência alega que a operação não pode ser iniciada enquanto não receber o parecer desta Procuradoria, pois só assim seria possível viabilizar a licença operacional, para que só assim a Suzantur passe a operar as linhas que até então eram da aviação Itapemirim. Como já informamos aqui na programação do canal, na decisão pela falência do Grupo Itapemirim, em 21 de setembro de 2022, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, do Tribunal da Justiça de São Paulo, autorizou o arrendamento de linhas e estruturas operacionais da Itapemirim e da Caiçara para a Suzantur, a empresa que atuou no ramo de fretamento e opera ônibus urbanos em 4 cidades do ABC Paulista e no município de São Carlos, no interior do estado de São Paulo. A NTT, a Associação de Credores, a Aviação Garcia e o próprio Grupo Itapemirim entraram com recursos contra o arrendamento das linhas, que eram então operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara a Suzantur. Até o momento, está valendo a decisão que mantém o arrendamento. No caso do recurso da NTT, falta ainda a manifestação do Ministério Público. A administradora judicial da falência, a SGM Partners, se manifestou favoravelmente à Suzantur. Segundo a empresa do ABC Paulista, a NTT não está cumprindo uma decisão judicial e já foram feitos investimentos, com o pagamento de R$ 400 mil pelo arrendamento de compra e recuperação de ônibus, além também de formação de equipe operacional. A empresa diz que tem o TAR,
termo de autorização de serviços regulares até o ano de 2025 e que 51 motoristas e 20 veículos já estão cadastrados junto à NTT. A Suzantur argumenta que até o momento, ou seja, após mais de 47 dias da notificação de ciência, a NTT não procedeu às anotações necessárias para dar cumprimento à ordem de permitir que a Suzano opere as linhas da aviação Itapemirim e da aviação Caiçara a título de arrendamento de urgência e emergencial, razão pela qual a Suzano tem sido obstada a dar início efetivo à operação, ainda que já tenha tomado todas as medidas necessárias para tanto e realizado mensalmente o pagamento do valor mínimo do arrendamento, a saber: primeiro, foi formado um grupo de trabalho multidisciplinar de competência ímpar. Segundo, foi estruturado um plano que permitirá a operação de todas as linhas arrendadas e em todas as regiões do Brasil. Terceiro, foram adquiridos veículos modernos para o início da operação. Quarto, a Suzano já recebeu e está reformando diversos ônibus que estavam espalhados por todo o território nacional, a grande maioria em situação precária e de sucata, o que revela que não havia nenhuma intenção de preservá-los, muito menos de preservar a operação pelos antigos gestores. Quinto, a Suzano já fez o pagamento de R$400 mil referentes aos pagamentos mensais do mínimo ajustado no contrato de arrendamento, mediante depósitos em conta vinculada a esse juízo universal. Sexto, a Suzano já abriu o processo seletivo e iniciou a contratação de funcionários para a operação, privilegiando aqueles que eram trabalhadores das falidas. Sétimo, a Suzano tem o TOR válido até o dia 20 de outubro de 2025. Oitavo, o contrato de arrendamento já foi protocolado junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, no caso, a ANTT. Bem como ficou demonstrado que a Suzano preenche, sim, todos os requisitos necessários para efetivo cumprimento do contrato de arrendamento e realização da operação, sendo que as questões indevidamente trazidas pela Advocacia Geral da União já foram endereçadas administrativamente e lá devem ser resolvidas, cabendo à ANTT cumprir as decisões protocoladas por esse juízo universal. Nono, a Suzano está com 51 motoristas e 20 veículos cadastrados junto à NTT. E décimo, a Suzano está tomando posse de guichês, pontos de venda, área de cargas e sala VIP da massa falida, junto a alguns terminais rodoviários do país, muito embora esteja encontrando resistências injustificadas por parte de algumas administradoras destes terminais. Diante disso tudo, a Suzantur pede com total urgência que o senhor Eduardo de Almeida Ferrari, procurador federal da NTT, cumpra de forma imediata o contrato de arrendamento protocolado na autarquia pela administradora judicial, com a consequente reativação das linhas da aviação Itapemirim e Caiçara, para que assim os serviços sejam retomados. Essas foram as principais notícias da aviação Itapemirim, pelo menos na parte rodoviária. Na Itapemirim Transportes Aéreos, no caso a empresa, foi intimada a apresentar um recurso contra a proibição de licitar e contratar com a Infraero. Isto é, a Itapemirim Transportes Aéreos Limitada tem prazo de 10 dias úteis a contar da última segunda-feira para apresentar recurso em processo administrativo que determinou o descredenciamento da empresa do SICAF pelo prazo de 2 anos e, ao mesmo tempo, a proibição de licitar e contratar com a Infraero. A intimação foi publicada pela Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, no Diário Oficial da União na última segunda-feira, dia 21, em razão de o destinatário encontrar-se em lugar incerto e não sabido. O SICAF, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, é o que permite que fornecedores de todo o país e de fora do Brasil possam ter acesso às compras realizadas pelos órgãos públicos. Para participar em licitações públicas, é necessário o cadastro no Sistema Federal. Em 5 de maio deste ano, a Itapemirim Transportes Aéreos teve sua prerrogativa para a exploração de serviço aéreo definitivamente interrompida e o seu certificado de operador aéreo cassado. Na época, a ANAC cancelou de forma definitiva o certificado que permitia a ITA voar. A ITA propôs um recurso na época, solicitando a restituição do certificado, mas o diretor da ANAC, Luiz Ricardo Nascimento,
posicionou-se contrário à solicitação em reunião colegiada no dia 14 de junho. Em sua volta na reunião, o diretor Luiz Ricardo Nascimento destacou que a ANAC solicitou informações da ITA por diversas oportunidades, sem obter elementos suficientes para demonstrar a capacidade operacional da Itapemirim quanto empresa aérea, e que a decisão da área técnica buscou a preservação do interesse público, incluindo a proteção dos usuários do transporte aéreo e a salutar manutenção da concorrência entre empresas líquidas. Essas foram então as principais notícias de hoje do grupo Itapemirim. Estamos acompanhando aqui no canal todos os desdobramentos desse caso. Um grave acidente envolvendo 2 caminhões e um ônibus rodoviário na altura do quilômetro 38 da rodovia ERS 122, entre os municípios de Bom Princípio e São Vandelino, deixou ao menos um ferido no Rio Grande do Sul. A colisão entre os 3 veículos ocorreu no início da tarde da última segunda-feira e acabou bloqueando a rodovia nos 2 sentidos de forma temporária, já que um dos caminhões ficou atravessado no trecho e o outro tombou. O Corpo de Bombeiros informou que apenas uma pessoa apresentou ferimentos leves, porém não repassou mais detalhes. Agentes da Polícia Militar Rodoviária do Rio Grande do Sul também atenderam a ocorrência e informaram que a via já foi liberada. As causas devem ser investigadas. Do sul ao norte, no Piauí, uma colisão entre uma moto e um ônibus rodoviário deixou uma pessoa morta por volta das 9 horas da noite do último domingo, na BR-343, no município de Buriti dos Lopes, no norte do estado. O acidente teria ocorrido quando o jovem, identificado como Juarez Carlos Moreira, de 35 anos, ter realizado uma manobra e bater contra o ônibus, que retornava da praia de Barra Grande. Por conta da colisão, o condutor do ônibus sofreu fraturas e, segundo passageiros do coletivo, por pouco o ônibus não tombou. Agentes do SAMU foram acionados para o local do acidente e constatou que o motociclista estava morto no local. A Polícia Militar do Piauí esteve também no local e ainda acionou uma equipe da PRF, Polícia Rodoviária Federal, para o registro da ocorrência e o IML, Instituto Médico Legal, para os demais procedimentos de remoção do corpo da vítima. As causas estão sendo investigadas. Em Minas, um gravíssimo acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus rodoviário da aviação Águia Branca deixou um morto em Santa Bárbara do Leste. O acidente teria ocorrido por volta das 11h30 da noite do último sábado, no trecho entre os municípios de Santa Bárbara do Leste e Santa Rita de Minas. O condutor do veículo morreu no local. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Minas foram acionados para o local. O motorista do ônibus apresentou ferimentos no rosto devido aos estilhaços do vidro, sendo encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A linha em que o ônibus fazia não foi informada, assim como o número de passageiros que estavam a bordo. Não houveram feridos a bordo do coletivo, como informa a Polícia Rodoviária Federal. O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o IML de Caratinga. A dinâmica do acidente não foi informada. As causas também estão sendo investigadas. Em Rondônia, um grupo de vândalos que passaram a interditar a BR-424, na altura do município de Nova Mamoré, no interior do estado de Rondônia, acabaram atacando um carro e um ônibus na manhã do último domingo. A ação de vandalismo assustou os passageiros do carro e do ônibus. Alguns homens pararam o coletivo, que seguia a viagem para Porto Velho, jogando óleo diesel em um dos pneus do ônibus. Já no veículo de passeio, o grupo jogou uma pedra no vidro traseiro que quase acertou crianças e adultos que estavam no carro. Logo após o ato de vandalismo, o grupo se evadiu do local. A Polícia Militar de Rondônia e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para o local. Porém, até o momento, não há informações sobre prisões dos vândalos. Os passageiros do ônibus precisaram aguardar a liberação do trecho pelas autoridades policiais. Em São Paulo, no fim da manhã de ontem, terça-feira, por volta das 11h15 da manhã, um ônibus da linha 958P/10, Jardim Nardini, Vila Olímpia, foi incendiado por um grupo de pessoas na Rua Viçosa, em São Domingos. Em nota enviada ao portal Diário do Transporte, a SP Trans diz que os indivíduos que atearam fogo ao ônibus não foram identificados e que, por conta da ocorrência, algumas linhas de ônibus da região, inclusive a 958, sofreram alterações, inclusive desvios. Mais um ônibus incendiado, agora em Curitiba. Um ônibus articulado da linha Cabral Portão
foi incendiado na capital do Paraná no início da tarde da última segunda-feira, na Rua Chile, na Vila Torres. Segundo informações e relatos nas redes sociais, a ação, que também envolveu tiros no coletivo, aconteceu em resposta a uma operação da Polícia Civil na área, que foi finalizada com uma pessoa presa e outra morta, também na manhã de segunda-feira. De acordo com a polícia, a operação visava combater uma onda de criminalidade causada pela disputa do controle do tráfico de drogas no local. O tráfego de veículos foi desviado na região por conta dos pneus em chamas na Rua Chile. No Rio, um ônibus também pegou fogo. Um veículo urbano da aviação Caprichosa ficou totalmente destruído também na manhã de segunda-feira ao pegar fogo. O incidente ocorreu na altura do Largo do Bicão, no bairro da Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, chamando a atenção de moradores e de quem passava pela região. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que a corporação foi acionada por volta das 7h15 da manhã para o combate às chamas. A linha em que o ônibus fazia, assim como o número de passageiros a bordo, não foi informada. Apesar do susto, ninguém se feriu. As causas do incêndio devem ser investigadas em breve. Houve um vazamento de óleo e, com isso, o fogo se alastrou pelo asfalto e por todo o ônibus. E pra gente encerrar as notícias em manchete de hoje, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, voltou a recomendar o uso de máscaras dentro dos ônibus do transporte coletivo. A medida acontece por causa do aumento dos casos de contaminação pela subvariante da Omicron da Covid-19, agora na pandemia. Essas foram as notícias em manchete de hoje. Chegamos na hora boa do vídeo, hora de falarmos das notícias da Copa. A Igerbus está presente no maior evento de futebol do mundo, a Copa do Mundo, que nesse ano acontece no Catar, com vários ônibus elétricos. Uma frota de mais de 600 ônibus da Igerbus cuidará do transporte das torcidas durante o maior evento de futebol do planeta. A tecnologia em eletromobilidade urbana da Iger, mais uma vez, ganhou reconhecimento mundial, tendo sido a única escolha para tais deslocamentos durante a Copa do Mundo no Catar. Sendo a principal empresa de ônibus a participar do maior torneio de futebol do mundo, evidencia a qualidade premium do produto, que estará também disponível para o mercado brasileiro, reforça Marcelo Barella, diretor da Iger para a América Latina. Os veículos utilizados para a Copa são modelos tanto para o fretamento, no caso o FE10BR, que a TVX Iger já testa aqui no Brasil, com autonomia de até 450 km, freio regenerativo e tempo de recarga de 2 horas e meia, quanto também o modelo Azuri elétrico, tipo urbano, com autonomia de até 270 km. A Iger é líder na fabricação de veículos elétricos no mundo, com mais de 50 mil unidades em circulação. E em 2024, começará aqui no Brasil a produção na fábrica de Pecém, lá no Ceará, para todo o território nacional e América Latina. Muito show, né? E assim então, em clima de Copa, a gente encerra mais esta edição do Ônibus TV. Muito obrigado a você pela sua companhia, audiência e, claro, preferência. Obrigado a todos que sintonizaram aqui na nossa programação. Amanhã, não esqueça, é dia de jogo do Brasil. Brasil e Sérvia, o primeiro jogo da nossa seleção na Copa do Mundo. E claro, eu, você e todos nós vamos torcer pela nossa seleção. O caminho do Hexa tá só começando e com certeza essa taça é nossa. Vai, Brasil! Boa noite a todos e bom jogo amanhã. Brasil!